Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo para vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma treta, sobre uma polêmica, assunto que vocês geralmente gostam, né? Muitos estavam esperando que eu tratasse sobre esse assunto aqui. Eu não gostaria de fazer esse vídeo, mas acho que devido às circunstâncias e de tudo que aconteceu nos últimos dias, acho que fica inevitável, né? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí. Primeira coisa, o que é o 3723? Para quem não sabe, o 3723 é um projeto que foi de autoria do governo anterior, naquela época que teve a treta dos decretos, que quase revogou o decreto no Senado, e aí o Bolsonaro revogou um decreto, fez mais 3 e soltou um PL, um projeto de lei de iniciativa do Executivo, para poder regulamentar de uma vez por todas essa questão das armas. No início ele era um projeto bem enxuto, ele passou por vários trâmites ali na Câmara, ele começou em regime de urgência, depois por ação da deputada Joyce Hasselmann ali, já mostrando a que veio, colocando suas asinhas de fora, articulou a derrubada da urgência constitucional desse projeto de lei, e aí ele passou a tramitar normalmente na casa, fora do regime de urgência, né? Ela fez uma articulação, trocou isso por aquilo, e nós perdemos a urgência desse PL, que já deveria ter virado lei há muito tempo. E aí, o que acontece? Esse projeto de lei recebe um substitutivo do deputado Alexandre Leite, que transforma o PL no Estatuto do CAC, trazendo de volta os níveis, trazendo um texto pior do que o texto que tinha nos decretos então vigentes. Naquela época, a comunidade armamentista no Brasil resolveu por rejeitar o 3723 porque considerava o texto um retrocesso à época, tá? Mas esse projeto foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, onde ele se encontra até hoje na CCJ, parado, engavetado, sob a relatoria do então senador Marcos Duval. Quando são feitos os novos decretos, aqueles que sofreram questionamentos no STF com as famosas ADINs, a comunidade preocupada de que o STF derrubasse totalmente todos os decretos e uma insegurança jurídica total e completa tomasse conta do setor, o 3723 parecia a única opção viável à época e todo mundo se uniu em torno da aprovação desse projeto. Eu mesmo estive na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em audiências públicas. O Polon estava lá fazendo articulação, o César estava lá tentando fazer articulação, mas ele nunca conseguiu ir para a votação. Inclusive teve um episódio bem esquisito onde ele tinha tudo para passar, ser votado e alguma coisa aconteceu de última hora e resolveram engavetar mais uma vez o 3723, isso já em 2022. Quando Lula então vence as eleições, um grupo se organiza em urgência para tentar fazer o 3723 passar mais uma vez, para que ainda sobre a presidência do Bolsonaro ele pudesse ser sancionado e essa questão das armas fosse pacificada de uma vez, ainda que com um texto ruim, mas era o que tinha para hoje. Toda aquela história do tic-tac das 72 horas comprometeram gravemente a possibilidade de qualquer tipo de articulação que fizesse o 3723 se tornar viável então naquela época. E mais uma vez o PL ficou engavetado. Vieram os decretos do Lula, o setor hoje está em frangalhos e surge então uma campanha para a aprovação do 3723 como forma de trazer segurança jurídica e recuperar esse setor que, não resta dúvida, já sofreu muito mais do que é capaz de suportar. E aqui eu incluo a minha, eu sou um profissional do setor, eu não tenho renda desde setembro. Aliás, a minha renda é até negativa, porque eu tenho que ficar colocando dinheiro para manter aberto um dos meus negócios. Muita gente está trabalhando em bastidores há um bom tempo já para tentar fazer o 3723 passar. Ele não tem hoje cenário político para que ele possa ser votado, aprovado e sancionado, né? Lembrando que esse projeto precisa passar pelo presidente da República, que está ali na cadeira. Derrubar o veto requer maioria absoluta no Congresso. É praticamente impossível hoje, com os votos que nós temos, derrubar um veto presidencial. Então esse texto teria que ser modificado, fracionado, né? Tirado alguns pedaços mais polêmicos, para que fosse dado foco ao esporte, à segurança jurídica do setor, à manutenção dos calibres. Para isso o projeto precisa de um novo relator. E quando eu soube dessa campanha, sabendo de tudo isso que estava acontecendo nos bastidores, me preocupou o alarde que poderia fazer com que o nosso lado perdesse a relatoria do 3723 ou que ele fosse votado ali numa estratégia kamikaze para ser rejeitado no plenário do Senado ou até mesmo na CCJ. Entendam uma coisa, o PL 3723
Foi o único projeto em 20 anos de Estatuto do Desarmamento que passou por uma das casas legislativas. Lembrando que tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado e depois tem que passar pela sanção presidencial. Nenhum outro projeto neste segmento em 20 anos conseguiu passar por nenhuma casa legislativa ao menos. O 3723 em 20 anos é o que nós temos de mais avançado, é o que nós temos de mais plausível entre todas as iniciativas que já foram tentadas para reverter esse cenário apocalíptico, catastrófico, de insegurança jurídica, onde decretos e portarias toda hora modificam esse setor aqui no Brasil. E a minha grande preocupação é essa, porque se o 3723, neste momento, for rejeitado, como muita gente tem falado aí, vamos votar, se perder, perdeu. Galera, é um pouco mais complicado do que isso. Hoje a gente tem o STF que se posicionou. Nós temos um executivo eleito que se posicionou. Se o Congresso derruba o 3723, todo o arcabouço de poder brasileiro entra em harmonia em torno do desarmamento. O que você acha que vem a seguir? Sim, o confisco. Mas é claro, se o projeto desarmamentista venceu nas urnas, se o STF entende que a Constituição é naturalmente desarmamentista e o Congresso rejeita uma proposta que traria segurança jurídica para o setor, é hora de acabar de vez com esse negócio de arma no Brasil. É isso que está em jogo. Então eu sinceramente não entendo por que o nosso segmento não está pegando o 3723 e cuidando dele como se fosse aquela menininha dos olhos dourados que você trata com todo o carinho do mundo para que ela cresça bonita e saudável e na hora certa possa então casar com o partidão da cidade. É isso que você precisa fazer com aquilo que você ama. E não tacar em um avião e jogar em cima de um navio achando que pode vencer a guerra. Por mais desesperado que o setor esteja, por mais desesperado que estejam os donos de lojas, clubes, importadores, etc., uma estratégia kamikaze vai não só implodir essas empresas que já estão com seus destinos traçados, como vai implodir o setor pelos próximos 20, 30, 50 anos. Talvez nunca mais a gente tenha essa cultura de armas. Eu aceito a possibilidade de eu ir à falência, desde que meus filhos possam ter a oportunidade de um dia praticar o esporte que o pai delas praticava. Sim, eu acho que a pauta é muito mais importante do que as minhas finanças pessoais. Tá? Quando tiver um relator nomeado para o 3723, como está sendo trabalhado, quando tiver um texto substitutivo razoável, com chances de ser aprovado, aí a gente entra com tudo e a gente faz a campanha mais bonita que esse país já viu para que a gente consiga aprovar esse projeto. Mas agora não tem clima, agora não tem o que fazer. E não fazer especificamente esta campanha maluca não significa que nada está sendo feito, né? Nós sempre travamos diversas batalhas. Não teve um dia sequer que várias pessoas que eu conheço não estivessem empenhadas em solucionar, em salvar esse setor. Eu estou falando de gente que tem décadas de experiência nisso, gente que vocês gostam, gente que vocês conhecem e que tem absoluto maior respeito entre a nossa comunidade. Né? Ainda não temos relator, ainda não temos as portarias do Exército que regulamentam o setor, está tudo na mão do governo ainda, e salta essa campanha maluca associada ao pedido de filiação à Biambi, uma doação por Pix, etc. Nada contra, você quer doar o seu dinheiro para qualquer que seja a entidade, beleza, o dinheiro é seu, o problema é seu. Nada contra receber também dinheiro das pessoas. E logo depois a gente começou a assistir uma narrativa sendo construída de nós contra eles. Quem não está conosco está contra a pauta, está atacando o PL 3723. Então eu quero manifestar aqui de forma bastante clara. O 3723 é a nossa maior chance de ter segurança jurídica a médio prazo no Brasil. A curto prazo não existe, na minha visão, nenhuma possibilidade de solução do problema que a gente está vivendo. A curto prazo, muito provavelmente, todos nós vamos quebrar. E eu continuo afirmando a minha posição com relação ao 3723. Precisa ser aprovado, mas sem uma estratégia clara, nós vamos jogar o futuro dessa pauta décadas à frente no lixo. Em 2003, um monte de loja quebrou, um monte de clube quebrou. Mas o segmento se reergueu. A gente está aqui de volta. Pode ser que esse ciclo aconteça de novo. O 3723 é o bote salva-vidas que pode permitir que daqui a 2, 3, 4 anos
a gente esteja atirando novamente, o esporte possa tomar a proporção que ele de fato merece, num país como o Brasil, que tem atletas tão destacados no mundo todo. Então eu desejo que dê sorte a todos, desejo sorte a todos agora, porque a nossa sorte está lançada. Se der bom, deu bom, parabéns. Se der ruim, bom, eu não quero dizer que eu avisei, mas enfim, eu quero estar errado nisso. Thiago Almeida, até o próximo vídeo.